primeira classe paga o resultado de hoje. Em um dia eu paguei a primeira classe. Você quer entender como? Arrasta pra cima que eu vou te explicar, mesmo que você não entenda nada sobre esse mercado. Fala aí, Sharcão, beleza? Vou falar aqui um pouco do curso MTM, Método Treino Milionário. Pô, irado o curso, não tenho o que falar. Tô ganhando um dinheirinho aí, ajudando os velhos. E, pô, fazendo aula de inglês, operando. Peraí, deixa eu abrir. Operando aqui, pô, online, ganhando um dinheirinho. Tá dando win aqui, pô, fico feliz pra caramba. E tudo seguindo o curso de vocês aí. A molecada falou que, pô, não compra não, que não dá certo isso aí, é mentira. E só tá dando certo e só sucesso. Tô ganhando um dinheirinho, ajudando meus pais aqui. E é isso. Valeu aí, não tenho o que falar do curso de vocês. Consegue operar em qualquer lugar. E é show de bola, não tenho o que falar mesmo. Valeu. André, o negócio é o seguinte. Flamengo e Fluminense. Diferença grande, tecnicamente, entre as equipes. Diferença de preparação para esse campeonato carioca. O Flamengo voltou a treinar antes. Voltou a treinar mais cedo que o Fluminense. E diferença de performance depois da volta do campeonato. O Fluminense jogou 3 jogos, não fez nenhum gol, tomou baile do Volta Redonda, empatou 0x0 com o Macaé e com o Botafogo. O Flamengo só ganha e ganha amassando os adversários. André Henning, a frase é forte. Para o Flamengo perder o campeonato carioca, ele tem que perder basicamente o Fluminense numa melhor de 3. Tem que perder o primeiro jogo, que é agora da final da Taça Rio, e depois, numa final em 2 jogos, também tem que perder a somatória desses 2 jogos para o Fluminense. E a frase é: Flamengo perder o Carioca para o Fluminense seria um vexame, com todo esse cenário que eu apresentei. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tem gente, assim, eu sei que essa frase vai dar polêmica aqui. Vai dar polêmica já. Vai. Mas assim, tem aquele negócio, o futebol é jogado 90 minutos, eu sei, mas do jeito que foi feito, do jeito que foi planejado, do jeito que foi construído, o Flamengo perder esse campeonato é um vexame. O campeonato foi feito por... Assim, eu não posso falar senão vou ser multado. Mas, assim, né? Então, né? Então, mas, gente, Então é isso, verdadeiro. Mas não dá para relevar um pouquinho, André? Não daria para tirar um peso, uma eventual perda de título? Assim, dentro desse contexto mesmo que você falou, são os argumentos da bola da vida inteira, de ser um clássico, de ser a camisa que pesa também. Então, assim, vexame, eu acho uma palavra muito forte, tá? Eu estou dando um desconto para o uso popular do termo, tá? Porque, assim, vexame é o cara não se preparar, vexame é o cara... A futebolística do termo, né? Basicamente isso. Vexame, assim, o cara não tem obrigação de ganhar, ele tem obrigação de se esforçar, de fazer o máximo, de honrar a camisa, de honrar a profissão, de honrar o salário que ele ganha. Basicamente é isso, ok. Então, assim, o termo é forte, mas eu tô dando um desconto pro uso e pro momento que a gente está vivendo, que é completamente de exceção. Tem um time que forçou a barra para ser campeão, para jogar rápido, para ir, enfim, até agora eu não entendi, mas ok, não vou entrar mais nesse mérito, o campeonato tá aí. Então, assim, ganha logo. Tem que ganhar, porque, tem que ganhar, eu acho. Mauro Betting, você tem uma frase que o clássico iguala os desiguais. É uma frase que você costuma usar, é uma frase que eu gosto muito. Mas tem limite também para essa frase, Mauro Betting. E talvez a gente esteja no limite. Flamengo perder o Carioca para o Fluminense seria um vexame, verdadeiro ou falso? Para mim ainda é falso pela questão mais ou menos que o André abordou, que eu concordo, que assim, eu acho que é mais ou menos até a ver com a primeira coisa que eu falo, é questão de, e não estou dizendo que evidentemente que é a pedra da lei, é um fato, é uma opinião, né, e base de algo que eu acredito muito, que é fundamental, que está faltando ao mundo mais do que amor, que é respeito, porque amar o Palmeiras, amar a profissão, amar vocês, é um pouco mais forte, mas amar meus filhos, minha mulher, muitas coisas, pizza, até de portuguesa, é fácil. Respeitar o outro lado, a outra camisa, a outra ideia, o que acabou de ser falado aí por um dos nossos missivistas aqui, é mais difícil. Mas, enfim, é o que a gente tem que ter. Então, respeito. Evidentemente, a não ser quando há quieta, Toff. A não ser quando há
um evidente suborno, alguma prática ilegal, alguém vende um jogo, nunca é uma vergonha você perder. Aí você pode falar, mas e o 7-1? É a coisa mais próxima de vergonha que você pode... Mas eu evito, por exemplo, vexame, que é muito similar, mas não é exatamente igual. Eu posso até dizer agora vergonha, faltou vergonha, você não está nem aí com nada, você quis perder. Não, ninguém, de um modo geral, entra. Então, eu não gosto do termo, tá? Eu acho até uma sugestão já há algum tempo que eu falei, a gente fazer um quadro tipo, o que é vergonha, o que é vexame? Quadro não, ou de repente uma estafeta, isso é vergonha? E evidentemente a resposta é absolutamente subjetiva, porque causa sentimentos. Então, para mim, é falso pelo uso do termo vergonha, como seria pelo uso de vexame. Agora, o Flamengo é obrigado a ganhar o Carioca, se fosse a questão, o estadual do Rio? Quase que sim. Eu tenho brincado sempre que obrigatório é o Paris Saint-Germain ser campeão francês. Mas eu acho que nos últimos tempos ser campeão no Rio de Janeiro para o Flamengo é obrigatório, e só para dizer que esse suspiro não foi meu. Ô Mauro, assim, tem a tradição, tem o peso histórico num confronto como esse, tudo isso está sendo levado em consideração, e tudo isso eu estou embutindo aqui na minha pergunta para você. Mas tá praticamente transformado numa disparidade, assim, óbvio, hoje obviamente, me parece muito óbvio que o Fluminense está mais perto do Volta Redonda, que foi o adversário da semifinal do Flamengo, do que perto do... Quer dizer, o Volta Redonda está mais perto do Fluminense, em termos de qualidade, do que o Fluminense perto do Flamengo. Então, assim, eu acho que a distância é quase a mesma do que o Flamengo teve como adversário na semifinal. Eu diria que, até para usar um termo que eu detesto no futebol, de primeiro terço, segundo terço e terceiro terço, ou último terço, ou terço final, digamos, no primeiro terço está o Volta Redonda, no terço do meio, segundo terço, o intermediário está o Fluminense, e no terceiro terço está o Flamengo. A distância entre eles, eu posso dizer que é algo até parecido, mas a distância, Volta Redonda para mim está distante do Fluminense, o Fluminense está distante do Volta Redonda, e a distância do Fluminense e mais ou menos do Vasco, mais ou menos do Botafogo para o Flamengo é essa no Rio, e em muitos outros grandes do Brasil, não tenha dúvida. É isso por enormes méritos do Flamengo. Bom, quero ver a galera o que está dizendo aqui, tá? O Davi Alves está dizendo, desmerecendo um clube gigante como o Fluminense. Não é desmerecer, gente, é analisar a diferença hoje, e cada um vai ter uma interpretação aqui. O Jefferson Medeiros está com a gente, a Isabel Abadia está dizendo que o Fluminense está com um time cheio de aposentados, aquilo que a gente falou lá no começo do programa, gente. Foi o primeiro comentário do programa. Não aposentemos terceiros, né? No máximo nos aposentemos. Josafá Almeida está com a gente, Denis Loretti, tá falando aqui sobre o jogo ser no Maracanã, vamos ver exatamente isso. Lucas Barros, a Elvira Cruz está dizendo, vou deixar o meu like aqui. E Felipe Arnaldo, falso. O Felipe Arnaldo respondeu aqui, ele falou assim, falso, mas aí acabei não... Falso, até porque desmerece o trabalho do Fluminense. Não é exaltar principalmente o lado do Flamengo. Bom, dá pra gente bater os 3 mil likes aqui, tá? Tem 5 mil pessoas que estão assistindo que não curtiram. Então, galera que tá aqui nos 5 mil, você que tá entre os 5 mil que ainda não curtiu, por gentileza, deixa o like aqui no programa de hoje. Vitor, Flamengo perder o Carioca para o Fluminense seria um vexame. Verdadeiro ou falso? Eu acho que você tem aí alguns componentes aí para você dizer que, e aí é o fato de ser uma final, é o fato de ser um Fla-Flu, é um fato de toda uma história entre Flamengo e Fluminense numa final, em finais, e que você tem coisas épicas aí, o Fla-Flu de 63, o Fla-Flu do gol de barriga. Então você tem essas coisas, mas dada a diferença dos dois times, de qualidade dos dois times, dada a diferença de preparação nesse retorno da paralisação, que o Fluminense teve alguns dias, o Flamengo teve 40 dias. Dado o estágio de trabalho, o Flamengo mantendo o mesmo técnico, mesma base, o Fluminense trocando de técnico, trocando de vários jogadores, eu acho que se você não puder usar vexame nesse contexto, você não pode usar nunca mais. Então você tem que abolir o contexto de vexame no futebol, porque são muitos elementos favoráveis, muito favoráveis ao Flamengo. E aí, nesse caso, o Fluminense teria que pelo menos empatar a final da Taça Rio e ganhar nos pênaltis, depois ganhar um jogo na final e pelo menos não perder o outro, né? Então, assim, se nesse contexto, com tudo isso, você não puder usar a palavra vexame, você nunca mais pode usar a palavra vexame no futebol. Então, para mim, eu vou votar, ainda que
não seja fácil votar sobre isso pelo contexto histórico, pelo tamanho do Fluminense, pela rivalidade, por ser uma decisão, eu vou votar verdadeiro. E assim, o Vitor, dá para dizer que seria contra qualquer outro time, né? Porque o caso é o Fluminense, porque aí o torcedor do cara falou assim, vamos respeitar. Acho que a frase ela se aplicaria contra qualquer adversário dentro desse campeonato, né? Você poderia botar a frase, o Flamengo 2020 ou o Flamengo pós-paralisação seria um vexame não ser campeão, só para tirar o aspecto pessoal com o Fluminense, seria vexame não ser campeão. André, pelo que você já viu do que o Flamengo apresentou nos últimos ano e meio, né? Botar assim, tem alguma brecha para o Fluminense? Tem alguma forma de adaptação? Que tipo de jogo o Fluminense tem que fazer para realmente dificultar a vida do Flamengo, hein? Porque primeiro tem que pensar nesse jogo da quarta-feira, que é o jogo que vai definir se a gente vai ter ou não vai ter final de campeonato. Difícil, viu, Luizinho? Difícil, porque é um início de trabalho aí, e, enfim, a diferença de treinamento é enorme. O Flamengo já tem um conjunto que voltou num altíssimo nível também, né? Muita gente poderia imaginar, uma parada longa, de repente, mas o desnível é muito grande por várias razões, inclusive ter voltado antes e ter, enfim. Então, assim, final, pode acontecer, a gente já viu coisas no futebol que, né, mas eu acho muito, muito difícil, cara, ganhar um jogo, de repente até, sei lá, mas eu acho muito difícil, assim, circunstância, alguém é expulso no começo, sei lá, mas eu acho bem difícil, viu, Luizinho? Bem difícil. Né? E aí, Vitor, se ainda tem agravantes para esse confronto da quarta-feira, de depois de amanhã, é que aparentemente depois da pausa o Flamengo voltou até melhor do que já estava antes, se é que isso é possível, mas voltou pelo menos no mesmo nível, e o Fluminense voltou pior do que estava antes, né? E ainda pode não ter o Fred, que saiu machucado ontem. Foi o contexto que eu falei, né? Esse time do Fluminense tomou um 3-0 do Volta Redonda, sem 3 jogadores que estavam afastados por causa do coronavírus, né? Que foram afastados no dia do jogo, tomou um 3-0 sem ver o caminho da bola, né? E o Flamengo ontem ganhou do Volta Redonda por 2-0 e no segundo tempo perdeu pelo menos 3 chances claríssimas, assim, não é, perdeu muito, não, o Flamengo teve várias chances, mas 3 foram claríssimas. Então o Flamengo poderia facilmente ter vencido por 4-0, 5-0. Então, até isso, você tem ali um componente importante de uma vantagem muito grande do Flamengo. Bom, vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira. A galera tá dizendo que eu tô empolgado. Eu tô sempre empolgado. Humberto Campos, Rodrigo Borchardt, Lilica tá com a gente, Miriam Silva, Jameson Boyarski, Kleber Souza, Francisco. O que tá acontecendo, hein? O pessoal tá muito brabinho aqui nos comentários. Eu não gosto assim, não. Deixa like aí. O pessoal tá... E aí eles reclamam quando chama de milícia digital. Reclama. Mas numa boa, eu não entendo. Assim, é porque não sabe ouvir uma opinião diferente. Não sabe. Então, assim, e aí vai lá, bater lá. Pelo menos aprende a escrever também, né? Assim, né? Bom, vamos lá, gente. Vamos dar sequência aqui. Eu quero que a galera siga curtindo, se inscrevendo aqui no canal, tá? Como eu falei, tem 6 mil, quase 6 mil, 5.500 pessoas, basicamente, que estão aqui assistindo o programa, que ainda não deixaram o like, tá? Então, quem tá chegando agora, chegou depois, não deixou o like, vamos lá. Eu que tá falando aqui o Dr. Marrato, 9 mil online, 3 mil só deixaram o like. Que é isso, meu povo? Quem não deixou o like, deixa o curtir aí, rapidinho, é só dar um clique ali e deixar o curtir pro programa de hoje, tá? Primeira classe paga o resultado de hoje. E um dia eu paguei a primeira classe. Você quer entender como? Arrasta pra cima que eu vou te explicar. Mesmo que você não entenda nada sobre esse mercado.